Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de expressões algébricas, tá? Vai ser mais basicamente um aprofundamento do conteúdo que a gente viu na terça-feira. Eu pedi para vocês lerem aquele texto e resolver as questões, né? E aí, como eu senti uma certa dificuldade, resolvi dar uma aprofundada melhor naquele conteúdo a partir do vídeo, tá bom? Só para lembrar, a partir da semana que vem a gente vai começar a trabalhar nossas visões, tá? Porque, se não me engano, no dia 22 já é a prova de vocês de matemática. Então, já deixem anotado e do dia 11 da semana que vem, a partir, a gente vai fazer a revisão para nossa prova, ok? Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo. Naquele dia eu perguntei para vocês, né? Aquele conteúdo a gente tratava de expressões algébricas. E aí eu pergunto, né? O que são expressões algébricas, né? O que é essa palavra tão esquisita, coisa meio estranha, né? Expressões algébricas. A gente já tinha visto expressões matemáticas, né? Mas algébricas? O que que é isso então, né? Antes de explicar exatamente o que é isso, vou dar alguns exemplos de situações no nosso cotidiano que a gente poderia utilizá-las, né? Por exemplo, calcular o preço de uma quantidade X, quantidade qualquer, de peixe, né? A gente vai lá comprar no mercado e aí quer saber a quantidade, preço que a gente vai pagar por, sei lá, 100 peixes, né? Então, a gente pode pensar dessa forma. É, Medir o tamanho de um campinho de futebol. Aí a garotada aí que gosta de jogar, a gente vai no terreno, né, e começa ali a capinar para fazer um campinho de futebol. A gente pode pensar como que a gente pode medir, né, um campinho de futebol. Encontrar o peso de uma quantidade Y de caju, né, ou de castanha, sei lá, na época que dá caju, a gente usa muita castanha, né. A gente pode utilizar todas essas coisas através de expressões algébricas, né? Saber quantos litros de água uma pessoa pode levar no balde, né, na cabeça, que as mulheres que levam a água no balde, né, que é a cabeça, né? Quanto que uma pessoa pode carregar, né? A gente pode também utilizar expressões matemáticas para a gente descobrir essas coisas, né? Mas antes de dizer o que é expressões algébricas, a gente vai introduzir dois conceitos bastante interessantes que a gente vai utilizar muito nesse conteúdo de expressões algébricas, tá? Que são incógnita e variável. Na terça-feira, falei para vocês, né? Incógnita é como a gente chama o termo que a gente desconhece de uma equação. É uma incógnita. Eu não sei o que é. Então, como que eu vou representar essa incógnita? Se eu não sei o que é, ela vai ser um número. Eu sei que ela vai ser um número, mas qual número é, né? Então, como eu não conheço esse número, eu vou colocar uma letra. E essa letra vai indicar para mim, olha, nessa equação aqui, nessa minha expressão matemática, essa letra representa um número, mas eu não sei que número é esse. Vou ter que olhar para o problema, vou ter que desenrolar o problema para tentar identificar que número é esse. E aí eu posso usar qualquer letra, pode ser um X, pode ser um Y, um A, um B, um C, um E, um J, a letra que você quiser, tá? A gente poderia colocar um desenho? Também poderia colocar um desenho, mas imagina, vai escrever lá um monte de expressão matemática e desenhar todas elas, né? Fica legal, vai dar muito trabalho. Então a gente coloca uma letra, que é mais fácil da gente fazer. É diferente de um número. A gente sabe que aquela letra vai representar número, mas eu não conheço esse número. Então eu chamo ele de incógnita, tá bom? O outro termo é variável. Diferente daquela variável que a gente viu em estatística, bom, que lá era uma característica que a gente estava estudando, variável em expressões matemáticas é como a gente chama a incógnita, né? Uma incógnita que pode variar. Por exemplo, eu tenho um determinado problema que nessa situação o termo que eu não sei, o número que eu não sei, ele pode variar, ele pode mudar de acordo com o meu problema. Por exemplo, é, sei lá, os litros de águas carregados num balde. Vamos supor que a mulher tá lá, a pessoa tá lá carregando esse balde de água, aí esse balde de água bate numa pedra
e vai pingando aos pouquinhos de água. Vai diminuindo o volume de água dentro do balde, não vai? Com o passar do tempo. A quantidade de água que está lá dentro daquele balde. Pois é. Então eu vou chamar, vai mudar, né? Vai mudar essa minha incógnita, porque eu não sei quantos litros de água tem. Então, se muda, eu vou chamar de variável. Tá bom? É também um termo para a gente chamar de incógnita. Eu não sei que termo é aquele. Pode ser uma variável, pode ser uma incógnita. Aí o que vai diferir as duas é que a variável ela vai mudar dependendo do meu problema. Ela vai ter um valor diferente. E também pode ser representado por letras, tá? Aí vamos ver aqui um exemplo. Ó. Márcio e seus filhos foram ao Pesque Pague, onde são cobrados R$ 4 de entrada e R$ 6, ó. R$ 4 de entrada. São cobrados R$ 4 de entrada e R$ 6 por cada quilo de peixe pescado. Certo? O cara vai lá, paga R$ 4 para entrar. E se ele pescar 1 quilo de peixe, ele pode levar para casa. Porém, ele tem que pagar R$ 6 a mais para poder levar o peixe. Bom? Então, se Márcio pescar 1 quilo, ele vai pagar ó, o preço da entrada mais o preço do quilo. Esse 1 aqui representa o peso, né? Que é 1 quilo. Então, se a gente fizer essa continha aqui, vai dar 10. E se ele pegar 2 quilos de peixe? Ele vai pagar a entrada, o quilo, o valor de quilo de peixe. Ele não pegou 2 quilos, então é vezes 2. Não é? Se fosse 3, a mesma forma. 4, valor da entrada, mais os R$ 6 que é por quilo, vezes 3, que é 3 quilos de peixe. Não é? E aí a gente teria a continha. Certo? Então, eu posso escrever isso de uma forma mais bonita. Como? O preço, eu vou chamar, né, o preço que eu vou pagar no final de tudo, vai ser o preço, né, na verdade, que o Márcio vai pagar no final de tudo, é o preço da entrada, mais os R$ 6, que é o valor de 1 quilo, e esse X aqui vai representar a quantidade de quilos que ele pegou no final, quando ele foi embora. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 10, tá? Aí vai depender da disposição dele, né, de pescar esse monte de peixe. E ó, outra coisa que a gente pode notar aqui, aí beleza. Aí eu vou chamar o seguinte, ó, preço eu vou chamar de P, tá? Então o P aqui é a minha incógnita. Eu não sei. Eu não sei quanto que ele vai pagar. Porque eu não sei quantos quilos ele vai pegar, certo? Eu não sei se ele vai pegar meio quilo, não sei se ele vai pegar 2 quilos, 3 quilos. Mas o preço vai depender da quantidade de quilos que o Márcio pegar de peixe. Beleza? Então o preço vai ser a minha incógnita. Não sei. E o X vai ser a minha variável, que ela vai mudar dependendo do problema. Pode ser 2, 3, 5, 10, tá bom? Então, outra coisa que eu quero que vocês notem, pessoal, é que esse símbolozinho aqui, ó, esse pontinho vermelho aqui, representa vezes, tá bom? Então, quando vocês verem ele, um número, pontinho e uma letra, é uma multiplicação entre o número e a letra. Se tiver o número e coladinho dele tiver uma letra, também é uma multiplicação, só que tá meio escondida ali, tá certo? Mas ainda é uma multiplicação. Agora a gente não vai usar mais o x, né, de multiplicação, porque a gente vai começar a usar x nas nossas equações. E aí imagina você colocar o 6 vezes x. Aí ia ficar, ao invés desse pontinho aqui, você ia colocar um x. Aí ia ficar 6xx. Aí ficaria esquisito, né? A gente vai representar por pontinho ou não. Você coloca ali um do ladinho do outro, bem coladinho, representa a multiplicação, tá bom? Aí agora sim, né, a gente já pode pensar no que é uma expressão algébrica, né? E por definição, expressões matemáticas são expressões matemáticas, tá? Com letras. Então, expressões algébricas são expressões matemáticas que têm letras. Ou letras e números, pode ser os dois, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho um retângulo aqui, tá certo? E aí eu posso calcular a área desse retângulo, essa área azul aqui, certo? Acho que vocês já viram, né? Um pouquinho de geometria, tá bom? Então,
A área de um retângulo eu posso calcular da seguinte forma. A vezes B. É a área da base. Desculpa, a base vezes a altura. Não sei se vocês lembram disso, mas se não lembrar, aqui, né? A área de um retângulo é calculada por A vezes B. Aí aqui tem o A e aqui o B. E o perímetro, né? Que é essa região aqui, o tamanho desse quadrado aqui, se eu for medir só as laterais, né? Imagine aqui um terreno. Eu vou cercar esse terreno aqui com a cerca. Qual vai ser o tamanho dessa cerca? É o perímetro. Então, para calcular o perímetro, eu faço 2 vezes A mais 2 vezes B. Ué, mas por que 2 vezes A mais 2 vezes B? Não tem um A aqui? Esse tamanho não é igual a esse daqui? Então, tem um A aqui e um A aqui. É 2A. Aqui, o B, eu não tenho a mesma coisa aqui? Né? O mesmo tamanho aqui, desse lado? Então, tem um B aqui e um B aqui. Então, é 2B. Certo? Então, ó, números e letras, só letras, certo? Então, expressões algébricas podem ser letras ou números e letras, tá bom? A dica aí para você ficar bem atento. E aí, mas por que eu tenho que usar essas letras, né? É estranho, né? Eu falei lá que a gente poderia usar desenhos, ficaria mais fácil. Porém, tem uma outra facilidade. O uso das letras, ela vai facilitar a tradução de algumas sentenças escritas em linguagem. Essa linguagem que a gente está falando, a linguagem comum. Para a linguagem que a matemática usa, que é a linguagem algébrica. Lembra que lá naquela segunda questão que todo mundo teve dificuldade de resolver ela? Eu pedi para vocês fazerem, o dobro de tal número é tanto, né? Isso aqui, aquele monte de coisa. Até depois eu vou postar um vídeo para vocês darem uma assistida nele, porque aquele conteúdo é interessante. Vamos aqui um exemplo. Ó. Imagina essa sentença aqui, ó, o quadrado da soma de dois números, x e y. Eu vou transformar isso aqui, essa frase todinha, em uma equação. Aqui, ó. O quadrado é a potência. Não sei se vocês já viram potenciação. Acredito que sim. Acredito que sim. Então, o quadrado é a mesma coisa que potência, tá bom? Potência de 2, na verdade, porque aí vai ter outros números, outras palavrinhas que vai representar outras potências, certo? E aí a soma, né? A soma entre x e y. Transformei essa frase todinha em uma equaçãozinha. O dobro do inverso de um número A. O dobro, pessoal, quer dizer que é um número multiplicado duas vezes, tá bom? E o inverso é quando eu tenho isso aqui, ó. Tem o A. Isso aqui nem parece um A, né, gente? Vou que apagar aqui. Ó, eu tenho um A, tá? E aí eu quero o inverso dele. Como é que eu faço o inverso? Eu pego um e coloco sobre A. Então, o inverso de qualquer número é 1 sobre esse número, certo? Então, se eu tenho duas vezes o inverso do número A, eu tenho 2 vezes o inverso de A. E vai ficar o quê? 2A, tá bom? Então, eu posso pegar uma frase dessa e transformar numa expressão matemática, uma expressão algébrica. Então, a gente precisa saber daquele conteúdinho lá, que é daquela segunda questão, para a gente entender isso. Então, eu vou passar um vídeo depois para vocês verem bem detalhadamente, porque isso é conteúdo de quarta série. Eu estava vendo no material de vocês, é conteúdo desculpa, de quinto ano, sexto ano. Já é para vocês estarem sabendo disso. E aí, o que é que acontece, né, quando a gente substitui essas letras por números? O que acontece? Vamos ver aqui. Eu tenho essa expressão aqui, ó. 2x mais 4a. Tá vendo, ó, que eu não coloquei nem ponto e nem o sinalzinho de vezes, que é o x, porque senão vai ficar bagunçado. Mas isso aqui também é uma multiplicação, tá, pessoal? Fiquem ligados. Quando não tiver o pontinho, também é uma multiplicação, tá? Só entre números e letras. Se for entre dois números, não tem como, né? Porque aí já vai ficar confuso.
Mas entre um número e uma letra, se não tiver pontinho, já fica ligado que é uma multiplicação, tá bom? E o pontinho vai significar uma multiplicação também, tá bom? Pronto. Aí, ó, eu tenho essa expressãozinha aqui, 2x mais 4a, sendo quer dizer que o x vai valer 2 e o a vai valer 3. Aí o que eu faço? Eu substituo aqui, ó. Onde tem x eu coloco 2 aqui, e aonde tem o a eu coloco 3, está aqui. Resolvendo essa continha vai dar 4 mais 12, 16. Perfeito. Então o valor 16 é o que chamamos de valor numérico da expressão, tá certo? O que é esse valor numérico? É quando eu substituo as letras por números e no final eu vou ter um valor só, um número só, tá bom? Então o valor numérico é isso, é quando eu substituo minhas letras, faço as minhas operações matemáticas necessárias e tenho um valor no final. Então o valor numérico, mais uma vez, é quando eu substituo as incógnitas e as variáveis, né? São as letras, por números, para obtermos um resultado, ok? Mas é preciso a gente seguir uma sequência. Se não seguir a sequência, você vai ter um outro valor diferente. Então fiquem atentos nessa sequenciazinha aqui, ó. Se vocês puderem, copiem até no caderno isso aqui, para toda vez que vocês forem resolver um exercício que tenha expressões algébricas, vocês olharem para isso aqui. Primeiro, a gente vai resolver a operação que tiver dentro de parênteses. Pode ser a operação que for. Se tiver parêntese, resolve o que tem dentro dele primeiro. Ok? Depois você resolve a potenciação, tá? Depois da potenciação você resolve a divisão e a multiplicação. E depois de resolver a divisão e a multiplicação, você resolve a subtração, a adição e a subtração. Então, eu quero que vocês copiem esse trechozinho aqui no caderno de vocês. E quando vocês forem resolver o exercício, vocês se atentem a isso, porque isso vai ser muito importante, tá? Então, pessoal, era esse conteúdo que a gente estava planejando para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me perguntem no PV ou lá no grupo, tá? E agora vamos resolver a atividade, tá certo? Na hora da correção, eu dou uma exemplificada melhor de como a gente resolve o nosso exercício. Mas se você tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim que eu vou responder para você com todo prazer, tá? Então, até mais, pessoal.